Se você já vive de renda passiva ou tem intenção de viver de fundos imobiliários algum dia, esse vídeo é pra você. A menos que você viva em outro país ou tenha desligado a internet pra ter um mês sabático, você já deve ter escutado que o Paulo Guedes entregou uma medida provisória para fazer a reforma tributária no Brasil. Ah, Priscila, mas o que eu quero com reforma tributária? Tributo ou imposto é aquilo que você paga sobre a renda que você tem. Existem, é claro, várias outras formas de tributação, mas a que importa pra gente hoje é essa. Então eu fui ler o texto e trazer pra você as medidas mais importantes e que mais vão afetar o seu bolso. Oi, eu sou a Priscila, seja muito bem-vindo ao SOS Millennials. Hoje a gente vai conversar sobre o leão, principalmente sobre como essa reforma tributária vai afetar o seu bolso daqui pra frente se ela for aprovada. Então, antes que eu simplifique isso pra você, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificações para acompanhar todos os próximos vídeos. Ah, não esquece de dar um like nesse vídeo para que o YouTube compartilhe isso com todo mundo que precisa saber. E vamos aos fatos. Uma das principais mudanças é que a isenção do imposto de renda vai passar dos R$ 1.903 para R$ 2.500. Ah, Priscila, mas o que isso significa? Isso significa que hoje, uma pessoa que ganhava R$ 2.000, ou seja, acima dos 1.903, já pagava imposto de renda. Se essa proposta for aprovada, o novo teto vai passar a ser R$ 2.500. Então só quem ganha acima disso vai precisar declarar imposto de renda. Lembrando que mesmo que você não ganhe acima de R$ 2.500, mas tenha qualquer coisa em renda variável, fundos imobiliários, ações, opções, você também precisa fazer a declaração anual. Mas se essa isenção for aumentada até R$ 2.500, significa que mais pessoas vão ter isenção de imposto de renda, certo? Então isso significa que esse valor vai ter que sair de outro lugar. Essa aqui é a tabela com o valor atual que você paga de imposto de renda. Uma simulação do valor que você ganha hoje, do valor que você paga de imposto de renda e do valor que você vai pagar se essa proposta for aprovada. Agora eu vou te mostrar como seus investimentos vão ser afetados. Para ficar mais simples, eu vou mostrar os principais pontos. Para os seus investimentos em renda fixa, até hoje existia uma coisa chamada tabela progressiva, essa daqui, que beneficiava o tempo que você deixasse o seu dinheiro aplicado. Quanto mais tempo, menor o desconto do leão. Na MP, a tabela progressiva deixaria de existir. Então, se você tem dinheiro em CDB, em Tesouro Direto, em fundos DI, todos os seus investimentos vão ter um desconto fixo de 15%. Se você investe em fundos, existe uma previsão do fim do Come Cotas e também a aplicação de uma alíquota única de 15%. Mas agora que são elas. A gente vai tocar numa parte polêmica do texto. Os fundos imobiliários surgiram como uma opção de renda passiva e eles se popularizaram porque eles não têm desconto de imposto de renda em cima dos dividendos. Você sabe que nesse canal a gente gosta de deixar as coisas o mais simples possível, então eu vou colocar em números para você entender. A Maria tem 200 mil investidos em fundos imobiliários e a carteira dela está rendendo 0,5% ao mês. Só em dividendos, isso sem contar a valorização dos fundos imobiliários dela, tá? Até hoje, a Maria não paga 1 centavo de imposto de renda nos R$ 1.000 que ela tira livrinho de dividendos todos os meses. Com essa mudança, a Maria vai passar a pagar 15% de imposto de renda em cima desses dividendos, o que vai fazer com que ao invés dela receber R$ 1.000, ela receba 850. Agora um outro cenário. Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda nos dividendos, mas não na valorização daquela cota. Ah, Priscila, começou a falar grego de novo. Como assim? Tô entendendo nada. A valorização é quando você tem um lucro. Por exemplo, você compra um carro por 20 mil e vende ele por 25 mil. Você teve um lucro de 5 mil. Então, com os fundos imobiliários não é diferente isso. Você pode comprar um fundo hoje que está valendo 100 e daqui a alguns meses ele está valendo 120. Atualmente, se você vender essa cota, você vai ter um lucro de R$ 20 em cada uma das cotas. O imposto de renda desconta 20% em cima do seu lucro. Então, o que vai sobrar para você de lucro é R$ 16. Segundo essa nova proposta, o imposto de renda vai passar de 20% para 15% nesse caso. Então, ao invés dos 16, vai sobrar para você livre R$ 17 por cada cota. A próxima alteração permeia tudo que você tiver na renda variável. Pode ser ações, fundos imobiliários, ETFs, tudo.
Vamos voltar para Maria. Hoje, quando a Maria tem um lucro ou um prejuízo, ela precisa sentar no final do mês e fazer as continhas. Ela junta todas as notas de compra e de venda de ação para ver se ela teve prejuízo ou lucro e ver se ela precisa pagar imposto ou não. Nesse novo cenário, a Maria só vai precisar fazer isso de 3 em 3 meses. Ela vai acumular por 3 meses tudo que ela fez, sentar uma vez a cada 3 meses e fazer as mesmas contas. Mas aqui vai uma mudança muito interessante para quem faz bastante movimentação na Bolsa de Valores. Fundo imobiliário também está na Bolsa de Valores, tá? Na Bolsa, quando a Maria tinha prejuízo, ela conseguia compensar os lucros que ela teve com esses prejuízos. Mas até hoje só dava para compensar isso com o próprio parzinho. Então, se você tivesse um lucro em fundo imobiliário, você só conseguiria compensar com um prejuízo que foi em fundo imobiliário também. Se você fez day trade, só consegue compensar com prejuízo de day trade. Swing trade, com swing trade. Não dava para compensar o lucro de um tipo de operação com um prejuízo de outro tipo de operação na bolsa. Mas agora vai dar. Tomou prejuízo em ações? Dá para compensar com lucro em fundo imobiliário. Na ponta do lápis, isso ajuda muito você a diminuir o imposto que você vai pagar nas operações que você teve lucro, porque nem todas as operações são finalizadas com lucro. Por último, mas não menos importante, eu sempre falo para vocês que nesse mundo de renda variável existe um universo inteiro. Não é só ações e fundos imobiliários. Você vai encontrar ETFs, opções e várias outras coisas que você nem conhece ainda. Existem várias maneiras de ganhar dinheiro, mas você precisa entender o que você está fazendo primeiro para depois colocar seu dinheiro lá. Você pode optar por comprar ações para o longo prazo ou ações que você vai vender no mesmo dia. Isso se chama day trade ou trade do dia, em bom português, né? Quando você faz day trade ou quando você compra opções, atualmente o imposto é 20%. Mas quando você compra ações para o longo prazo, o imposto é 15%. De acordo com essa medida provisória, o imposto em cima de qualquer operação dentro da Bolsa de Valores vai passar a ser 15%. E isso vai facilitar bastante a vida de quem tem dinheiro na Bolsa, porque na hora de fazer o cálculo do imposto a gente fica tipo o meme da Nazaré, sabe? Mas eu preciso te lembrar uma coisinha muito importante. Tudo isso que eu acabei de te falar é o esboço da medida provisória. Essa proposta acabou de ser apresentada à Câmara, onde ela pode sofrer alterações ainda. Depois disso, ela precisa ir para o Senado, onde ela também pode sofrer alterações, e só depois de votada, aí sim ela entra em vigor no próximo ano. Mas ainda assim é muito importante você conhecer a proposta para não ser pego de surpresa. Mas por enquanto, em 2021, nada muda. De qualquer forma, se você tem fundos imobiliários, deve ter acompanhado nas últimas semanas as oscilações por causa da medida. Então deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual a sua opinião sobre essa medida provisória e o que você alteraria nesse texto. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo para que ninguém seja pego de surpresa por essas novas medidas. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor, mas se você ficar com alguma dúvida, pode ir lá no Instagram. Eu sempre respondo as perguntinhas nos stories. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!